Concept art. Agora chegou a parte que todo artista gosta. Concept art, ou desenvolvimento visual, é a tradução visual daquilo que está escrito. O concept art começou com a indústria de carros, com os fabricantes que tinham ideias de tendências visuais novas e tentavam fazer design de carro conceitual. Era, acima de tudo, uma forma de experimentar em pequena escala ideia pouco comum e irreverente. E fazendo esses protótipos, eles recolhiam as reações do público e da imprensa, e tinha um termômetro para decidir se ia funcionar aquilo em grande escala. Até hoje esse costume existe na indústria. O termo foi usado pela primeira vez para animação por Walt Disney em 1932. Essa data te lembra alguma coisa? Se você prestou atenção no outro vídeo da aula de história, vai lembrar que foi o ano que a primeira animação colorida surgiu, Flores e Árvores. Antes disso, a possibilidade visual de animação era muito limitada, mas graças a essa revolução, abriu um leque para toda uma complexidade diferente de animação. Aqui na tela estavam os concepts. A Disney sempre foi fantástica para concept art. O exemplo que eu gosto mais é Mary Blair, uma artista que foi em 1951 fez o concept de Alice no País das Maravilhas. Você vê que por mais que visualmente o desenho não seja igual aos concepts dela, a ideia foi dela. Você vê que por trás daquelas simplicidades todas, ela criou todo um universo visual que quando a gente pensa em Alice no País das Maravilhas, a gente tem uma imagem mental que ela ajudou a criar. Outro exemplo fantástico são as artes conceituais do filme 101 Dálmatas. As artes ficaram menos abstratas porque a história é menos abstrata, mas os artistas conseguiram com maestria pegar a vibes de Londres de 1961. Isso pra mim é uma obra-prima, não consigo assistir isso e acreditar que foi feito há tanto tempo atrás e tá tão atual esse estilo. Envelheceu muito bem. O último exemplo, prometo, é os concepts da Mary Blair de novo pro longa Peter Pan. Nesse caso, eu até não sei se é uma opinião polêmica, mas o concept ficou mais bonito que o filme, né? Hoje em dia, concept art se divide em duas etapas, o character design e o background. O character design, ou os artistas de personagem, eles ficam por conta de fazer os personagens principais. Assim, o personagem protagonista, o vilão, se tiver, e os personagens secundários mais importantes, não é assim, todo mundo que aparece. Eles só vão dar uma ideia de como vai ser os personagens fisicamente desse universo. E assim, quando você está criando concept art, não basta fazer um design bonito. Você tem que ser um designer que traduz muito bem verbalmente aquele conceito dos personagens. Vamos ver uns exemplos? Peguei esse exemplo aqui do desenho Steven Universe. Eu mesmo não conheço muito desse desenho, mas só de olhar as formas pontudas eu já vejo como vilão. A pose de vilão também, você vê que a cicatriz também é claramente um sinal de vilão. Infelizmente, cicatriz, você vê, pode ter certeza que é do mal. Scar que o diga. Outro exemplo também, mostrando o Samurai Jack. Você vê que visualmente ele é um cara guerreiro, virtuoso, ele é forte. Você está claramente explícito isso, vendo o model sheet dele, o character design. E esse aqui é meu exemplo favorito, que mostra como é que a dinâmica funciona muito bem dos personagens com linhas tão simples. O professor, que é o pai, que é uma figura mais rígida, fica olhando assim com um olhar carinhoso. Você vê que ele é rígido, mas ele tem um bom coração. A professora, que é uma imagem materna, ela tá de olho nas meninas para conferir se elas estão bem. E as meninas, cada um, você vê claramente a personalidade delas. A senhorita Bellum, ela tá sedutora como sempre, e o prefeito completamente avulso a tudo que tá acontecendo, que é super a personalidade dele. E outro exemplo que eu gosto muito é o Macaco Louco, das Meninas Superpoderosas. Olha só, você vê claramente que ele é um vilão, mas ele é um vilão meio incompetente, um vilão meio bobão. Então é engraçado como é que você consegue pegar muito bem as características dele sem falar uma palavra sobre quem ele é. No caso de filme de animação, geralmente o ator é escolhido antes do personagem ser feito. Isso é uma questão de jogada de marketing. Porque aí eles pegam os traços do ator, principalmente se é uma celebridade famosa, e colocam nos traços do personagem, inclusive para poder chamar a atenção de que aquele ator importante está naquele filme. Um exemplo clássico disso é o gênio do Aladdin.
que é igualzinho o Robin Williams. Você vê aquele nariz, e por mais que seja um bicho azul totalmente diferente, você vê que é o Robin Williams. E o Elijah Wood em Happy Feet, você vê que ele é um pinguim, mas é um pinguim que é igualzinho o Elijah Wood. Inclusive o jeito de mexer lembra muito ele, mas isso a gente vai entrar na próxima etapa de animação, vou falar sobre isso. Background Designer. Esses profissionais ficam por conta de fazer os cenários dos universos, mostrar como é que funciona a dinâmica e os artefatos mais importantes. Por exemplo, Star de Star vs Forças do Mal é um mundo cheio de magia, meio medieval, você consegue ver visualmente aqui nesse cenário. E o artefato da série é o cajado mágico que a Star tem. Pokémon, por mais que seja de um universo paralelo, o mundo é até bem parecido com o nosso, pegando muita referência geográfica do Japão. Mas tem um artefato bem importante desse universo, são as Pokébolas. E por mais que muito rústico artisticamente, o concept art de Pokémon é muito interessante. O profissional que trabalha com concept art tem que ser um profissional muito experiente, um artista muito afinado. Ele não somente tem que saber perspectiva, anatomia, básico de ilustração, básico de cores. Ele tem que saber história, não só a história da arte, mas a história geral. Tem que ser um profissional muito bem afiado, porque parte do seu trabalho é pegar referências e recontextualizar elas. É um trabalho bem difícil. Mas engana-se quem acha que concept art só pode ser ilustrador. Apesar de ser o mais comum, tem várias técnicas. O importante é você conseguir expressar visualmente bem aquela ideia. Vou colocar alguns exemplos na tela aqui. Escultura física para Divertidamente, eles usaram para o filme. Em 101 Dálmatas, eles fizeram uma montagem de papel para fazer o concept do carro da Cruella. E tem também a escultura 3D, que também é tão comum quanto a ilustração. Acima de tudo, é importante ter um bom desenvolvimento visual e de texto para conseguir produzir a série, conseguir financiamento para ela, que é a próxima etapa que a gente vai entrar.